Esse mês eu ganhei R$ 151.393,03 somente de dividendos no mercado financeiro. E a maioria disso veio de empresas estatais. Sim, eu sei, você aprendeu no YouTube que o Estado não presta e que só o mercado que é bonzão. Inclusive, alguns dizem que o Estado não deveria nem existir, que o Estado é um parasita, etc. Sim, eu conheço muito bem essa cartilha aí. Eu também já fui jovenzinho e acreditei nisso. Ah, Daniel, então quer dizer que você só investe em empresa estatal? Ou mais, você é um socialista, talvez? Acredita em tudo do Estado? Não, gente, calma. Para de ideologizar tudo, tá? Que nesse canal todos são bem-vindos. Você é da esquerda, da direita. Aqui a gente tem uma mente aberta para pensar no que é bom em cada lado. Você quer saber minha opinião, meu viés? Sim, beleza. Eu acredito no mercado, acho que o mercado é um instrumento muito importante da sociedade humana, e eu também acredito que o Estado, se estiver alinhado com o mercado, os dois juntos, podem sim desenvolver uma nação. Os Estados Unidos são prova disso, a Ásia, a China é prova disso. Eles usaram bastante do Estado e também do mercado. Não necessariamente o livre mercado, mas isso é uma boa discussão. Mas então sim, eu sou um empresário, tenho milhões investidos, e sim, também eu acho que o Estado é importante, que não é tudo de ruim e essas coisas que as pessoas tendem a falar. Se você não concorda, tudo bem, filtra o que você acha de bom nesse vídeo. Eu digo isso porque o nível de intoxicação ideológica do YouTube é sinistro. E o pior, o nível de decisões da vida pessoal que as pessoas tomam baseado no amor e no ódio ao Lula ou ao Bolsonaro. Cara, assim, é um negócio incrível o que as pessoas fazem e deixam de ganhar dinheiro por causa de paixões ideológicas ou paixões apolíticas. Neste canal, a gente tenta minimizar tudo isso e fazer com que você faça bons investimentos e ganhe bastante dinheiro, independentemente do seu lado político e independente do político que está no poder, porque há sempre boas oportunidades. Você tem alguma renda que cai na sua conta de algum lugar todos os meses que pode te sustentar pro resto da vida? Se a resposta é não, Daniel, não tem a sua renda, então esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar como você pode ganhar todos os meses dinheiro de uma maneira equilibrada, seja em empresas privadas ou empresas públicas, no mercado financeiro. Então, vem comigo que esse vídeo não é perdido. Poxa, Daniel, você ganhou tudo isso no mercado financeiro, R$ 151 mil? Não, na verdade, esse é 1/3 dos ganhos. Como assim? É uma das 3 fontes de ganho que você pode ter no mercado financeiro. Você pode ganhar com juros, por exemplo. Se você empresta seu dinheiro para alguém, para o governo, que é chamado de tesouro direto, ou para o setor privado, você ganha uns juros mensalmente. Eu também ganho dinheiro assim. Ou você pode ganhar, o segundo tipo, da valorização dos ativos. Exemplo, você compra uma empresa a R$ 25 e depois ela vale R$ 50. Então você ganhou da valorização da empresa. E a terceira principal forma de ganhar é quando essas empresas pagam os lucros delas. Isso acontece com uma boa frequência. Não é necessariamente mensal, mas vamos chamar de lucro mensal. Se você tem várias empresas, você vai acabar recebendo vários pagamentos mensalmente. Então, esses pagamentos mensais são chamados de dividendos. Eles caem na sua conta corrente como lucro e isento de imposto de renda. Então, dessas 3 formas de ganhar, só de dividendos eu ganhei R$ 151 mil nesse mês na Bolsa de Valores, tá? Fora os outros 2 que eu também tenho. E eu vou mostrar isso pra você agora, beleza? E aqui a gente abre a carteira, né, bicho? Não é só igual alguns influencers que só mostra quando tá na alta ou só faz vídeo de algum tema quando tá na alta e mostra não. Cara, aqui a bolsa não tá nas máximas e a gente tá mostrando também. Vale lembrar que com toda humildade eu digo, há mais de 10 anos, há 13 anos eu sou empreendedor, empreendi no mundo prático, tive sucesso e há mais de 10 anos eu sou investidor. Há 10 anos em renda fixa e 5 em variável. Então, antes de mesmo de ter o canal, eu já tinha skin in the game, ou seja, experiência prática sobre isso e depois que eu resolvi ensinar. Eu acho que todos deveriam ter feito esse caminho, mas, bom, não tem problema não se algumas pessoas fizeram o caminho contrário, tá? Então, mostrando pra você aqui no site, no mês de março, que foi esse último mês, eu tenho 2 contas, tá? 2 carteiras. Na verdade, eu tenho mais, mas assim, são 2 carteiras principais. Na primeira carteira eu ganhei R$ 94.417 e na nossa segunda carteira, que está aqui, nós ganhamos R$ 56.975, que dá os mais de R$ 150 mil que eu falei para vocês, isento de imposto. Daniel, quais empresas foram? Tem uma diferença entre o site e outro, não sei se é porque algum tipo de registro e tal, mas assim, todos os meus dados a gente puxa direto da B3, mas de qualquer forma é muito parecido, tá? Então, você vê aqui que meus principais pagamentos foram BB Seguridade, que é uma empresa estatal, mas é uma hold, tem empresas privadas e tal dentro, enfim, mas tem uma parte do estado, vamos dizer assim. Vale, que é uma empresa privada, lá no passado já foi estatal, mas hoje é uma empresa privada. Banco do Brasil, que é uma empresa estatal, e Petrobras, que é uma empresa estatal. Lógico que todas essas empresas, com exceção da Vale, elas têm uma característica estatal e uma característica também privada. A gente pode fazer um vídeo de cada uma dessas para mostrar isso também. Mas para mim, Daniel, está ótimo. Eu gosto do mercado e eu gosto do estado. Eu não só invisto também em empresa mista, eu invisto também em empresas que são 100% privadas, sem problema nenhum. Eu não me limito a essa ideologia. Eu olho os números e os indicadores das empresas. E eu aproveito também o medo que vossas senhorias
tem de políticos, achando que se um político ganhar, vai ser a perdição do Brasil, ou se o outro ganhar, vai ser a salvação. Vocês acabam deixando as coisas baratas e a gente compra na melhor maneira. Eu sempre digo que um produto bom, ele é bom mesmo, dependendo do preço. Por exemplo, um iPhone. Se um iPhone, você achar um iPhone custando 30 mil reais, não é um bom preço. Ele continua sendo um bom aparelho. Mas se você achar esse mesmo iPhone novo custando 1.500 reais, poxa, você pagou muito bem. O iPhone em si não mudou nada, continua sendo muito bom. Mas uma pessoa pagar 1.500 reais, outra pessoa pagar 30 mil reais no mesmo aparelho, obviamente a pessoa que comprou a 1.500 pagou muito melhor. Então, todas essas empresas que eu mostrei para vocês são empresas muito boas, mas depende do preço que você paga nelas. E aqui nesse canal a gente te ensina sobre isso também, por isso vale você se inscrever aqui no canal Investland. Aqui você aprende investimentos assistindo histórias, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Tudo isso de graça aqui no YouTube e também com uma visão mais aberta, olhando o que tem de bom e de ruim em cada lado. Então existem sempre boas empresas e dependendo do preço, elas são ótimas oportunidades. Eu quero mostrar dois casos para vocês de Banco do Brasil e Petrobras. Eu tenho aqui as duas. Esse não é um vídeo de análise de indicadores, eu posso fazer um vídeo, a gente mostra, a gente vai fazer um vídeo sobre indicadores também. Então eu abri aqui essas duas empresas, Banco do Brasil e Petrobras. Pelos indicadores você vê que são boas empresas. PL baixo, P sobre VP e tal, isso aqui você vai aprender nos outros vídeos, tá? Se você for ver aqui embaixo, cálculo de preço justo, tem dois métodos para fazer isso. O Graham tem uma fórmula para isso e o Décio Bazin tem uma fórmula para isso. A maioria dos sites vai te mostrar isso. Então, você vai ver que o preço atual está 27 e o preço justo seria 56. Logo, é teoricamente um indicativo de compra, tá? Isso aqui é bem simplificado que eu tô mostrando, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai tomar sua decisão baseado só nisso. Se você for ver aqui embaixo, tem um método Bazin. Pelo método Bazin, diz que o preço atual está 37 e o preço teto seria 30 reais, então ainda tem uma margem aí para você lucrar com a empresa, tá? Petrobras, a mesma coisa, você vem aqui, método Graham, preço atual 31, preço justo 42 reais. E você vem aqui no método Bazin, tá? 31 reais preço atual, preço teto 126, ou seja, a Petrobras poderia valer até 126 reais, que ainda compensaria você ter ações da empresa, talvez você vai ganhar mais de 6% de dividendo com isso. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, aqui está minha carteira, uma parte das ações, tá? Poxa, eu tenho Banco do Brasil, eu tenho 720 mil reais em Banco do Brasil. Eu paguei em média por ação 17 reais. Hoje elas estão custando 27, ou seja, eu tive 60% de rentabilidade em Banco do Brasil, isso em basicamente poucos anos, 2, 3 anos e tal, né? E aí lembra que eu te falei que tem 3 formas de ganhar? Uma é juros, quando você empresta dinheiro para alguém, não é esse caso, juros é renda fixa. Segundo, é quando tem a valorização da empresa. Poxa, eu comprei Banco do Brasil, em média, meu preço histórico é 17 reais e hoje ela está valendo 27 reais. Então se eu vendesse hoje, pô, comprei 17, está 27 reais. Então se eu tenho lá 700 mil em Banco do Brasil, 725 mil, eu devo ter investido aí talvez uns 400 mil reais em Banco do Brasil, que se transformaram em 725 mil. Tá uma conta de padeiro aqui rapidinho. Então ganhei com a valorização e terceiro, eu ganho com o dividendo, que é aquele lucro mensal, não necessariamente mensal, que ela paga. Então eu ganho mais ou menos aí 9,37% ao ano. Mas se for em relação ao valor que eu investi, que é o yield on cost, ou seja, de todo o valor que eu investi, eu ganho uma média de 15% ao ano livre de imposto de renda. E se eu for ver aqui outras empresas, BB Seguridade, cara, 14% de lucro ao ano isento de imposto, mais 60% de rentabilidade. Cara, Petrobras, essa daqui, olha só a Petrobras, tenho 450 mil nesta carteira, lembrando que eu tenho duas carteiras. Nesta carteira, 32% de yield on cost, ou seja, é o lucro que eu ganho anualmente isento de imposto, a minha média é 32% em relação ao valor que eu investi, fora a valorização de 18%, então aqui é ganho e ganho. Só para você ter uma ideia, só de dividendos, eu já recuperei todo o meu dinheiro da Petrobras e já lucrei muito. Isso foi agora nos últimos anos. Sabe qual foi o principal motivo de eu ter ganhado esses valores e por que o tema desse vídeo é o seu medo de Estado ou seu paixão por político e tal te faz perder dinheiro? Porque é o seguinte, os canais do YouTube são muito enviesados. Então, por exemplo, agora a gente tá no governo Lula. Então, se o cara não gosta muito do Lula, ele vai chamar tudo de crise. Ah, não, porque isso aqui é crise, porque isso aqui não importa se o PIB crescer, se a inflação tá ok pros padrões históricos, não importa, ele vai chamar tudo de crise. Então, dependendo do que você segue, é enviesado. E o que aconteceu comigo? Por que eu tenho essas boas rentabilidades mesmo quando a bolsa está baixa e em empresas estatais? Primeiro que são empresas estatais boas, não é qualquer empresa estatal. Tem empresa estatal que é péssima. Se você achar que o Estado faz tudo de bom também, aí tu é o ideológico do outro lado, aí não funciona. E como eu já disse, o mercado também faz muito erro. O mercado faz fraude, o mercado tem empresas péssimas e tal, então, pelo amor de Deus. E o que aconteceu? Na época do Bolsonaro, lá na pandemia, né? Você pode ver, ó, 11 de março de 2020, aqui a gente mostra, eu comprei ações da Petrobras, 900 ações a 16 reais. Comecei com 16 mil reais, tá bom? E você pode perceber aqui no meu histórico que eu fui comprando, olha aqui, ó, 18 de março de 2020, o dia que estourou lá o lockdown, etc.,
fechou muitos lugares e tal. Junho de 2020 e tal. Essa época, o que estava acontecendo? Eu não sou um minimizador de pandemia, eu acho que a pandemia foi grave, sim, etc. Eu tomei a vacina, enfim e tal, essa história toda. Beleza. Agora, eu vou falar de um jeito que parece que eu vou passar pano pro Lula e pro Bolsonaro ao mesmo tempo. Mas não, aqui a gente elogia quando tem que elogiar e a gente critica quando tem que criticar. Então, nesta época, o pessoal falava assim, o Bolsonaro ia na rua lá, e tudo bem, eu entendo aquela parte que ele fala, pô, as pessoas têm que trabalhar e etc. Eu até entendo, tudo bem. Só que assim, ele fazia aglomeração com a galera desnecessária, puxava máscara de criança, às vezes fazia manifestação. Na minha opinião, era desnecessário, que era uma atitude errada, inclusive eu acho que ele perdeu a reeleição por causa disso. E ele falava umas frases muito polêmica, muito louca, e o Paulo Guedes falava umas dali também e tal. E aí, muita gente falava, cara, o Brasil vai acabar, esses dois são uma combinação da tragédia e tal, e etc. E a bolsa caindo, a bolsa caindo, a bolsa caindo. E eu falei, cara, aqui tem uma boa oportunidade. Porque assim, presidente fala besteira, vários falam, ah, mas Bolsonaro falou mais. Assim, como se o Lula não falasse. Os dois falam besteira pra caramba, né? Esquece, vamos pensar no fundamento das coisas. O fato é que a bolsa caiu, tinha boas oportunidades, muita gente era profeta do caos, não no sentido do vírus, o vírus era grave, como eu falei, mas no sentido do mercado, nunca mais o dinheiro vai voltar, e etc e tal, e muitos profetas do caos fizeram as pessoas venderem as coisas desesperadamente, sair da bolsa de valores, e eu, Daniel, aproveitei para comprar, e eu mostro para vocês na tela. Tá aqui, ó, o Bolsonaro falava um monte de coisa e eu aproveitei para comprar porque as pessoas diziam que o Brasil ia virar o caos, tá? E aí, um outro momento que eu ganhei bastante dinheiro também, que eu comprei por conta da ideologia de vocês e do mercado e dos influencers e tal, foi por causa de medo do Lula, né? Então, assim, basicamente, 2 anos atrás agora teve a eleição do Lula e tal, e a galera falou que o Brasil ia virar uma Venezuela, assim, as pessoas realmente acreditavam nisso. Tinha gente que falava que se fosse por um caminho errado, em 6 meses era a Argentina e 1 ano e 8 meses é a Venezuela. Passou 2 anos, né? Não tá igual a Venezuela. Fala, Daniel, mas o preço do alimento subiu. Subiu no mundo todo. O dólar subiu no mundo todo. Até baixou agora. Mas assim, você não sabe o que é a Venezuela. Inclusive, eu já fui pra Venezuela, moro aqui perto, dá pra ir de carro. Agora, se você acha que o Brasil está igual a Venezuela, pelo amor de Deus, tá? E nem com o Bolsonaro aconteceria isso também, tá? Então, não tô puxando o saco do Lula, não. Com o Bolsonaro também não aconteceria. O Brasil tem 350 bi de reserva internacional, tem fundamentos macroeconômicos. A galera quer o nosso produto, que são as commodities, que é dolarizado. Então, não tem condições de o Brasil virar o mesmo nível de Venezuela. Claro que pode piorar, sim, mas você sabe o que a galera fez, tá? E aí eu comprei, você pode ver aí na sua tela, primeira vez que eu comprei Banco do Brasil foi 18 de março de 2020, na época lá do Bolsonaro, e agora, na eleição do Lula, eu comprei bastante também, porque ó, preço médio meu, R$17. Gente, sabe quando ela tava R$17? Vamos ver aqui, ó, R$17, ela tava aqui, ó, olha um pouco depois da eleição, R$16, 17, a galera manifestando aqui e tal, ó, R$17, 17, eu comprei bastante essa época, comprei depois também, comprei um pouquinho mais barato, comprei, tá? Então, se você deixar um pouco o seu amor ou ódio a político, seja Lula ou Bolsonaro, de lado, e olhar para as empresas e ver que tem boas oportunidades, você vai ganhar dinheiro. Gente, esses políticos vão tudo passar. E eu também não tenho ódio a político, não. Se você olhar vídeos anteriores do canal, eu falo medidas acertadas do governo Bolsonaro, medidas acertadas do governo Lula, falo crítica também, o livro de crítica de ambos os governos, dá para fazer um livro bem grande, inclusive. Mas assim, a gente não tem problema de fazer um jogo um pouco mais equilibrado aqui. Mas o fato é, se você ficar guiando a sua vida por causa de amor ou ódio a político, pelo amor de Deus, não é uma atitude decente. Quer ver uma prova disso? Como você reage a essas notícias, tá? O dólar sobe e desce várias vezes, né? A tendência dele é subir no longo prazo. Por exemplo, olha essa notícia aqui, ó. Em 2019, antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. Paulo Guedes falou, cara, não tô nem aí com a alta do dólar e tal. E falou um monte de coisa, aquele negócio de empregada doméstica pra Disney e tal, enfim. Ele já falou algumas coisas em relação ao aumento do dólar. E a esquerdalhada batendo, que o dólar e não sei o que. E print da galera da esquerda falando, olha aí o dólar subindo e tal. Tinha sem pandemia. Porque a galera fala que o dólar subiu no governo Bolsonaro por conta da pandemia. Em 2019 não tinha, tá? Pandemia, só pra lembrar. E aí subiu e o Paulo Guedes foi lá defender e o Bolsonaro falava as coisas. Quando foi em 2020, o que aconteceu? O dólar passou dos R$5. E o Paulo Guedes falou, se a gente fizer muita besteira, o dólar vai para R$5. Claro, aqui ainda não tinha estourado aqui o 18 de março, que era da pandemia e tal, mas assim, já era um efeito da pandemia, isso aqui não foi culpa do Paulo Guedes não, tá? Então eu vou dar razão aqui pra ele nessa, no sentido de, era um efeito mundial da subida do dólar, tá? Mas aí a galera da esquerda batendo. Aí quando foi no governo Lula, o que aconteceu? Primeiro ano do governo Lula, o dólar caiu. Agora, em 23, né? E aí a galera da esquerda fica, olha aí, Lula top, paz e amor, não sei o que, o real foi uma das moedas que mais se valorizou. Aí chegou 24. Chegou 2024, o dólar subiu pra caramba no Brasil. Aí o que aconteceu? Bateu 6,30, meu irmão, quase. Aí a galera da esquerda ficou pianinho, né? Agora 6,30, vou falar o quê? Pô, tu não criticava o Bolsonaro quando subiu o dólar? Critica o Lula agora também, né? E aí a galera que é anti-esquerda, que é o povo da direita, falou assim, olha aí, isso é tudo por causa do Lula, etc. E é por causa do risco fiscal. Quantos vídeos no YouTube você não viu falando que é por causa do risco fiscal? O Brasil vive o problema de déficit primário há 10 anos, fora ano que teve pedalada de precatório, essas coisas, mas um problema estrutural há mais de 10 anos de vários governos, de Dilma, de Temer, de Bolsonaro e tal. E esse ano foi menor o déficit fiscal, foi basicamente 0
zero, o primário, tá? O nominal é outra história, é um problema maior. E aí a galera falava que é do risco fiscal, ou seja, só ideologia pura, baseada em amor ou ódio político. Qual foi o fato? O fato, na minha opinião, que no ano de 19 tudo bem, pode ter sido incompetência ali do Bolsonaro e tal, enfim. Mas em 20 subiu bastante o dólar, foi por conta da pandemia. Essa é a real. Você não quer assumir? Beleza, tranquilo. E agora, em 2024, subiu no final e bateu aquela maluquice, não foi por causa de risco fiscal só não, bicho. Porque o outro ano que o dólar caiu, o déficit primário foi muito maior. Então, não foi por isso. Então, o dólar caiu agora porque o governo virou responsável fiscal, Caiu de 6,30 para 5,80, 5,70 porque o governo virou responsável fiscal. Não foi por isso. Foi por causa que o Trump tá maluco. E ele tá taxando o mundo inteiro e a eleição de Trump e tal. Então, desde a eleição do Trump e depois, o dólar tá fazendo isso e subiu no mundo inteiro. Foi esse Trump Trade, esse Trump Effect, que a maioria do efeito do dólar é por conta disso. Explica 100%? Não. Pode ter cagado do governo? Pode. Mas se você olhar o jogo mais equilibrado, você vai entender o comportamento disso, tá? Aliás, só uma curiosidade, falando de político, o Paulo Guedes, quando subiu o dólar, ele falou que tinha empregado doméstico indo pra Disney e que o brasileiro não viaja muito quando o dólar tá caro. Ou seja, dando a entender que só quem comprava dólar é quem viajava. E o Lula, quando subiu o dólar, falou o quê? Ele falou isso aqui, ó. Não, pô, população mais pobre não come dólar, mas sim comida, diz Lula, empresário. Nem o Paulo Guedes, nem o Lula acreditam nisso, mano. Todos eles sabem que uma parte da economia brasileira é indexada ao dólar. Então o Lula sabe que se o dólar sobe, a comida fica mais cara. Ele sabe disso. Até os políticos, eles estão em situações que eles não podem jogar, às vezes, toda a real para você. Então você não pode basear toda a sua vida em amor ou ódio a político, nem amor ou ódio a empresas estatais ou empresas privadas. Aprenda a fazer as análises de maneira coerente, que você vai fazer ótimos investimentos. Gostou desse vídeo? Não sei se eu peguei pesado, se eu peguei, peço perdão, tá? Mas caso você tenha gostado e aprendido algo de bom, se inscreve aqui no canal Investment. É de graça e a gente se vê no próximo vídeo.